Olá! Nesse vídeo falaremos sobre eletrização por indução eletrostática. Primeiramente, vamos fazer uma rápida recapitulação do que é a indução eletrostática, que nós vimos no vídeo anterior. O fenômeno da indução eletrostática ela só acontece com condutores. Precisa ter elétrons livres. Então, no isolante, não acontece a indução eletrostática. Ocorre um outro fenômeno chamado polarização, que nós veremos mais à frente. Então, nesse condutor, a gente aproxima um outro corpo que está eletricamente carregado. Nesse caso, ele está com cargas positivas. Então, o momento em que esse corpo eletricamente carregado se aproxima, os elétrons livres eles se locomovem. E aí ocorre uma redistribuição de cargas nesse condutor. Então, ele estava com cargas neutras, líquidas neutras, ou seja, ele está descarregado, e aqui ocorreu uma redistribuição de cargas, mas ele continua com carga nula. Então, a carga total desse corpo só houve uma redistribuição, mas de maneira líquida aqui, ele continua com carga nula. Esse fenômeno de redistribuição de cargas é chamado de indução eletrostática. Porém, ele continua descarregado, continua com uma carga elétrica nula. Só houve uma redistribuição aqui. Então, ele não foi eletrizado. Nós vamos aprender agora a eletrizar esse corpo utilizando a ideia da indução eletrostática. Então, a gente tinha visto também esse mesmo fenômeno da indução aqui, uma barra carregada, e aqui um condutor, de maneira que aqui ficou negativo, os elétrons se locomovem, e aqui fica positivo. Bom, então vamos ver agora como que a gente pode eletrizar esse corpo que foi induzido. Esse aqui é o indutor, que ele só aproxima, mas esse corpo induzido, nós queremos eletrizá-lo, ou seja, queremos deixá-lo com... Aqui ele está descarregado e queremos deixá-lo com alguma carga elétrica, eletricamente carregado. Vamos ver como que a gente faz isso. Então, vamos ver agora a eletrização por indução eletrostática. Só acontece com condutores. Então, como é o fenômeno? Vamos pegar um condutor. Então, nesse condutor, ele está descarregado. Então, tem elétrons livres distribuídos por esse condutor. Então, a gente vai aproximar um corpo eletricamente carregado, que é o indutor. Aqui, ó, aproximamos. Só que a gente não encosta, só aproxima. Então, no momento em que aproxima, os elétrons aqui, eles são repelidos e vão para o outro extremo dessa esfera. Então, houve uma redistribuição, houve aqui uma indução eletrostática. Se aqui ele está descarregado, aqui ele continua descarregado? Continua, ou seja, ainda não aconteceu a eletrização. Como que a gente pode eletrizar esse corpo? Uma das formas é essa aqui, ó. A gente conecta um fio condutor ao planeta Terra. Então, isso aqui, ó, a gente aterra esse outro, a outra extremidade da esfera, a gente conecta ele com a Terra, a gente faz um aterramento. Então, os elétrons que estavam aqui, ó, estão sendo repelidos por essas cargas negativas e eles, ó, vão para a Terra. E aí, como é que a gente faz? Então, aqui, ó, fica eletricamente positivo. Então, o que a gente faz para ele ficar realmente positivo? Ó, a gente corta, tira o fio de aterramento. Então, ó, no momento em que a gente retira, a carga líquida aqui fica positiva. Então, nós eletrizamos esse corpo. Então, depois que nós retiramos esse fio de aterramento, a gente pode tirar aqui, ó, o indutor, essa carga, de maneira que
o corpo que antes estava descarregado, agora ele está carregado. Ou seja, nós eletrizamos o corpo por indução eletrostática. Percebam, não houve o contato, então não foi por contato. Inclusive, se fosse por contato, a carga dele seria negativa. E o que não aconteceu. Foi por atrito, uma eletrização por atrito? Não foi por atrito. Foi uma eletrização por indução eletrostática. Uma outra questão importante. Olha, perceba que na indução eletrostática, na eletrização, o corpo ficou positivo, enquanto o indutor tem carga negativa. Ou seja, ele fica sempre com uma carga oposta ao indutor. Então, se isso aqui é negativo, se fizermos a eletrização por indução, o corpo vai ficar com carga positiva. Se esse fosse positivo, o corpo ficaria com carga negativa. Vamos ver um outro exemplo de eletrização por indução eletrostática. Então, olha, esses dois corpos, o corpo A e o corpo B, eles são condutores. Eles têm elétrons livres. A gente só consegue eletrizar por indução eletrostática condutores. Então, a gente aproxima aqui o indutor, ou seja, um corpo eletricamente carregado. Aqui, no caso, ele está com carga negativa. Então, está com carga negativa. O que acontece? Os elétrons aqui eles são repelidos e vêm para cá, para o outro extremo. Então, aqui fica negativo. E aqui fica positivo. Então, o que a gente faz? A gente mantém esse indutor e separa esses dois corpos. De maneira que aqui ficou positivo e aqui ficou eletricamente negativo. Depois a gente retira o indutor. Ó. Então, aqui, que antes estava neutro, ficou positivo e aqui ficou negativo. Eletrizamos os dois corpos. Um está positivo e o outro está negativo. Vamos ver uma simulaçãozinha para a gente ver acontecendo. Ó. Então, aqui estão os dois corpos. Ele tem elétrons livres e aqui está um indutor com carga negativa. Quando a gente aproximar, os elétrons vão ser repelidos por esses aqui. Ó. O que vai acontecer? Está sendo repelido e depois separa e retira. Então, aqui ficou com mais cargas positivas, está eletricamente carregado positivamente. Aqui ficou com mais cargas negativas, ficou eletricamente carregado negativamente. Vamos ver ainda um outro exemplo. Explique o que ocorre nessa apresentação aqui. Ó. Aqui está eletricamente neutro. Está descarregado. A gente aproximou um indutor. Olha só, então os elétrons foram repelidos. Ou então aqui os elétrons vieram para cá. Então é um fenômeno da indução eletrostática que a gente já conhece. Mas agora tem uma questão importante. Olha só, aqui o fio estava perpendicular. No momento em que aproximou essa carga negativa, olha o que aconteceu com esse fio. Ou seja, esse condutor ele está sendo atraído. Já que aqui está negativo e aqui ficou positivo, então essas cargas estão sendo atraídas. Isso faz o quê? Com que esse pêndulo ele, se locomova e não fique mais na perpendicular. Interessante, né? E olha só, se a pessoa ela encosta nesse outro lado, no outro extremo, ela funciona como um processo de aterramento. Essas cargas negativas são repelidas se deslocando para a pessoa. Então a pessoa tira a mão, ficou o quê? Aqui ficou só positivo e aqui ficou negativo. Ou seja, houve uma eletrização por indução eletrostática. Agora, se esse corpo ele encostar nesse aqui, o que vai acontecer? Aqui está negativo, aqui está positivo. Eles encostaram. O que vai acontecer? Olha só. No momento em que encostaram, ocorre agora uma eletrização por contato. Então, esse corpo estava negativo,
agora essa esfera aqui também vai ficar negativa. Então, negativo com negativo, o que vai acontecer? Ele vai se repelir. Olha, foi para o outro lado. Enquanto aqui estava perpendicular, aqui foi para a direita. E agora está negativo, negativo, ele foi o quê? Para o outro lado, foi para a esquerda. Então, eles estão se repelindo agora. Vamos ver isso aqui através de uma simulaçãozinha? Então aqui ele está neutro, é um condutor. E aqui é um corpo eletricamente carregado negativamente. No momento que ele se aproxima, vai aqui, no momento que encostou, ele vai transmitir elétrons, porque é um condutor, ele vai eletrizar negativamente, e aí eles vão se repelir. Eu vou repetir. Olha, vai acontecer uma eletrização por contato e eles passam a se repelir. Então, no começo ele foi atraído, as cargas positivas sendo atraídas, e depois foi para o outro extremo. Tudo bem? E o último exemplo, para depois vermos algumas aplicações, eletrização por indução eletrostática. Agora tem uma característica nova. São dois corpos que estão eletricamente neutros. E tem aqui dois medidores qualitativos da eletrização. Isso aqui é um condutor, é uma esfera metálica, que está aqui, dois são condutores. E aí aproximamos o indutor, o indutor aqui negativo. Os elétrons serão repelidos para cá e aqui estava encostado. Como os dois eles vão ficar negativos, o que vai acontecer? Eles se repelem. Mesma coisa aqui, no momento em que os elétrons forem repelidos para o corpo A, esses dois, o corpo B ele vai ficar positivo, inclusive a esfera vai ficar positiva também, e aí eles se repelem. Então, no momento em que separa os corpos e retira o indutor, isso aqui vai ficar negativo, isso aqui negativo, Então, eles estão aqui sendo repelidos. Então, a partir dessa angulação, desse ângulo, a gente tem uma medida qualitativa da intensidade da eletrização nesse processo da indução eletrostática. Tudo bem? Então, até a próxima.